Olá pessoal, tudo bem? Agora na segunda aula de vetores a gente vai falar um pouquinho sobre operações vetoriais. Operação de multiplicação de um número por um vetor, ou seja, de um escalar por um vetor, e depois o processo de adição vetorial por três métodos, que é o método polígono, do paralelogramo e das projeções. Beleza? Então vamos lá, vamos começar falando do método de multiplicação de um número por um vetor. Então, coloquei esses três vetores aqui. O primeiro A é vertical para cima, o B vertical para cima também, só que com o dobro do tamanho. E o outro vetor, que é o vetor C, é o oposto do B, né? Lembra da primeira aula nossa? Então, como é que a gente escreveria o B em função do A? Bom, o vetor B ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então eu vou expressar o tamanho dele, que é o dobro do A, através da multiplicação do número 2. Então, o vetor B é duas vezes o vetor A. O vetor C seria também duas vezes o vetor A, só que eles têm sentidos opostos. E como é que a gente expressa o sentido oposto, pessoal? Através do sinal de menos. Lembra disso? E o vetor B em função do C, um menos o outro. Eles são do mesmo tamanho, só que um é o oposto do outro, ou seja, tem que colocar o sinalzinho de menos aqui. Beleza? Então, a multiplicação de um número por um vetor é muito simples. Para expressar quantas vezes maior ele menor, é aquele vetor em relação a outro. Se está no mesmo sentido ou se não está. Se é positivo ou negativo. Beleza? Bom, agora a operação de adição vetorial, ela é diferente da adição algébrica. Lembrando que a adição é a operação que tem como resultado uma soma. Então, quando a gente fala soma, a gente está tentando falar do resultado da adição. E a adição algébrica, quando a gente faz assim, 2 mais 3 é 5, com vetores pode ser 5, mas pode ser 1, pode ter outros valores, pessoal, por causa da orientação espacial. Então, por isso, eu vou precisar de métodos especiais para resolver a adição vetorial, diferente da adição algébrica, como eu falei para vocês. Então, o primeiro método é o método do polígono. Como é que a gente faz? 3 passos para a resolução desse método, assim como vai ser do paralelogramo também. São 3 passos que finalizam a adição vetorial. É muito simples. Então eu vou colocar 3 vetores aqui para vocês. Esse vetor A que está na tela, ele é vertical para baixo, o B diagonal para cima à direita e o C horizontal para a direita. Eu quero fazer a adição vetorial desses 3 vetores. Como é que eu vou proceder? Primeiro passo, escolher um vetor para iniciar a adição. Não importa qual é o vetor que você vai iniciar. Aqui, assim como na álgebra, existe a propriedade comutativa, que é aquele lance assim, tipo 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 2 também é 5. Aqui com vetores também vai ser do mesmo jeito, não importa a ordem, o resultado vai ser o mesmo. Eu vou começar com o vetor A, e aí a gente vai para o segundo passo. Então o primeiro passo é, dentre os vetores, escolher um para iniciar a adição. O segundo, colocar a extremidade final do primeiro vetor na extremidade inicial do segundo. Então eu vou pegar essa cabecinha aqui e vou ter que fazer a conexão com essa bundinha aqui. Então eu vou ter que colocar a cabecinha na, certo ou não? Então vamos lá, puxando o B, depois o C, e a gente vai fazer isso sucessivamente até o último vetor. Não posso, pessoal, nesse transporte de vetor, alterar nenhuma característica dele, nem intensidade, nem direção e nem o sentido. Ok? Então vamos colocar o vetor C lá, sempre cabecinha na bundinha, ou seja, cabecinha na para eles, certo? Todas as vezes que eu fizer isso, cabecinha na, eu quero dizer um sinalzinho de mais, ok? Então, para vetores é assim que a gente vai expressar o sinalzinho de mais. Terminaram-se os vetores para colocar a cabecinha na, ou seja, colocar uma na sequência do outro. Acabaram-se os vetores? Então a gente vai para o último passo. O terceiro passo é traçar o vetor soma. Vou partir do início do primeiro, vou chegar até o final do último. Pessoal, cadê o início do primeiro? Tá aqui, ó. E cadê o final do último? Tá aqui. Então eu vou conectar o início do primeiro com o final do último, e aí eu vou expressar esse resultado como sendo o vetor soma. Beleza, pessoal? Então, isso aí significa, vetorialmente falando,
O S, setinha em cima, ou seja, o vetor soma, ele é igual ao vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Eu estou querendo falar de valor? Não, eu não estou querendo falar de tamanho do vetor. Eu só estou querendo expressar o vetor inteiro com as suas 3 características. É assim que eu vou fazer, tá certo? Se eu precisar calcular o valor, aí basta eu calcular o comprimento horizontal daquele vetor soma, ver quanto que vale esse tamanho, quanto que vale esse tamanho e através desse triângulo retângulo que foi formado aqui, eu vou aplicar Pitágoras. Mas para frente a gente vai fazer um cálculo parecido com esse, tá certo? Então repito, esse método, primeiro passo, segundo passo e terceiro passo é para construir o vetor soma, não é para calcular o seu módulo. O seu módulo ele vai ser calculado através dos quadriculadinhos e essa é a limitação do nosso método, pessoal. Tem que ter o quadriculadinho para a gente poder calcular, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês agora, bem simples, muito simples mesmo, que é esse aqui que está na tela. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo, quer dizer, ele está querendo que você encontre o vetor soma. Então vamos aplicar o método. Primeiro passo, qual é? Escolher um desses 3 para iniciar a adição. Esse é um exercício de vestibular, pessoal. Então vamos escolher qual? Sei lá, pega qualquer um aí, começamos com o C, tá certo? Não importa, o resultado vai ser o mesmo. Próximo vetor, puxa aí. Vamos colocar agora a cabecinha vamos conectar os vetores fazendo a adição vetorial, beleza ou não? Próximo vetor, é esse aqui, ó. Opa, chegamos com o vetor B e aí, como a gente já usou todos os vetores cabecinha vamos fazendo a conexão deles, beleza ou não? Aí a gente vai traçar o vetor soma, como é que é? Sai do início do primeiro, chega no final do último. Traça ele aí. Isso aí. Qual é o tamanho dele? O tamanho de um quadradinho, ou seja, de uma unidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Firmeza, pessoal? Super tranquilo, né? Então, esse é o método do polígono. Próximo método é o método paralelogramo. Também vamos dividir em 3 passos. Então, estou colocando os vetores aqui, o vetor B e o vetor A. E o primeiro passo é unir os vetores pela origem. Colocar bundinha na bundinha, ok? Então, vamos lá. Puxa ele lá. Puxa ele aqui. Vamos. Aê! Agora a gente vai para o segundo passo. Esse é o primeiro. Colocou, uniu os vetores pela origem. O segundo passo, pessoal, é traçar as paralelas a cada um dos vetores. Então eu tenho 2 vetores, eu vou ter que traçar 2 paralelas. Tipo assim, ó. Traça uma paralela ao vetor B, que é esse aqui de baixo. Tá vendo que é paralelo? Só que passando pela cabecinha do outro. Beleza? Não esquece disso. Traça uma paralela ao vetor A, passando pela cabecinha do outro. Esse é o segundo passo, é só para traçar as paralelas. E o terceiro já é para traçar o vetor soma. Como é que a gente faz? Do encontro dos vetores até o encontro das paralelas, traça o vetor soma. Beleza? E aí, pessoal, para fazer o cálculo do tamanho desse vetor, eu não vou precisar do quadriculadinho, porque a gente vai usar uma adaptação da lei dos cossenos, lá da matemática. Tá certo? Então é o seguinte, eu tenho esses 2 vetores que eu estou fazendo a adição, o A e o B, e eu quero calcular agora, depois de ter obtido o vetor soma, eu quero calcular o tamanho do vetor soma. Tenho que usar a lei dos cossenos e o ângulo entre os vetores, esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa, vai ser super importante para esse cálculo. Então como é que a gente faz? Lei do cosseno é adaptada. Por que adaptada? Na matemática, esse sinalzinho de mais aqui é menos, porque lá a gente aplica a triângulos e aqui a gente está fazendo uma adaptação para o uso de um paralelogramo. Então tivemos que fazer uma modificaçãozinha. Então como é que é? O soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b multiplicado por cosseno daquele ângulo lá, o ângulo formado entre os 2 vetores. Beleza? Esse é o ângulo alfa. Cosseno de alfa pode ser 30, 40, 45, 60, 120, qualquer ângulo, pessoal. E aí, um exemplo prático para você entender como é que a gente pode fazer o cálculo e a obtenção do vetor soma por esse método. Calcule o módulo do vetor soma da figura abaixo. Mas antes,
vamos fazer a construção do vetor soma. Puxa aqui, ó. Baixa aí. 8 unidades para cá, baixa aí. 5 unidades para cá, traça as paralelas, primeira paralela de baixo, depois a paralela lateral. Traçou o vetor soma partindo do encontro dos vetores até o encontro das paralelas. Beleza? E aí, como é que calcula? Muito fácil. Usamos a versão adaptada da lei dos cossenos. Tá aí a fórmula na tela, pessoal. Tem que memorizar? Tem que memorizar. Tem vestibular que fornece, tem vestibular que não fornece, ok? Vamos substituir os valores, vamos chamar o A de 5, o B de 8, elevando ao quadrado, vai dar 25 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 8 ao quadrado 64, 2 vezes A vezes B, 2 vezes 5 vezes 8, multiplicado pelo cosseno, formado entre os vetores, que é 120 graus, não é isso, pessoal? Tá aqui, ó. E aí vai ficar 2 vezes 5 vezes 8, que dá 40, multiplicado pelo cosseno de 120, e isso é sempre fornecido, dá menos 20, aliás, menos meio. Cosseno de 120 é menos meio. Substituiu ali, fez a continha. Aqui a continha, galera, patina aqui, toma cuidado. Aqui está multiplicando e aqui está multiplicando. Eu posso simplificar esses dois valores aqui, pessoal. E aí 40 vezes menos 1 dá menos 40, ok? Eu não posso fazer essa operação primeiro. Primeiro é a multiplicação. Muito bom. 25 mais 64 menos 40 é 49. Tirou a raiz 7. Na verdade é mais ou menos 7. Mas não pode ser valor negativo para a intensidade de vetor. Então, só o valor positivo que vale, pessoal. Muito bom. O próximo método é o método paralelogramo. Desculpa, é uma aplicação do método paralelogramo, ou aplicações, são 3, que é quando a gente tem ângulo de 0 graus, ângulo de 180 e ângulo de 90 graus. Quando o ângulo entre os vetores é igual a zero, um é paralelo ao outro no mesmo sentido, é simplesmente fazer adição algébrica. Então, se alguém me puxa para cá com 5, alguém me puxa para cá com 5, eu vou com quanto, pessoal? Com 10. E agora, se o ângulo for de 180 graus, os dois vetores são opostos, alguém me puxa para cá com 5 e alguém me puxa para cá com 20. Quem ganha? 20 ganha. Ganha com quanto? Ganha com 15. 20 menos 5, eu vou para lá porque alguém me puxa com 15 newtons de força. Beleza? Então, para fazer, quando o ângulo é de 180 graus entre os vetores, ou seja, eles são opostos, então a gente vai fazer a subtração dos dois valores, o menor menos o maior. O maior menos o menor. E quando o ângulo for de 120 graus, traça as paralelas, aplica o método, traça o vetor soma e aplica Pitágoras. Ok? Então, ângulo de 0, soma algébrica. 180, subtração. 90 graus, Pitágoras. Fora desses valores de 0, 180 e 90, tem que aplicar a lei dos cossenos completa. Beleza? Legal! O próximo método é de projeção vetorial. Mas antes de estudar esse método, eu tenho que mostrar, eu tenho que recordar com você o que é uma projeção vetorial. Então, eu coloquei um vetor aí, ele está inclinadinho em relação à horizontal, e a inclinação é desse ângulo aqui, ó, ângulo θ. Beleza? O que eu vou fazer? Uma projeção ortogonal. Eu vou pegar a pontinha do vetor, vou puxar para baixo, fazendo 90 graus com o eixo. Isso significa ortogonal, pessoal. Puxou. Traça o vetor agora. Traça o vetor. Como é que eu vou traçar o vetor projetado? É aquele que sai da origem e chega nesse ponto que eu projetei. Então, esse vetor inteiro que está em cima do eixo x é o vetor v projetado em x, que a gente chama de vx. Puxou em y. Opa! Puxou em y. Chegou lá em y, projeto de novo. Puxa o vetor e esse vetor ele vai estar em cima do eixo y agora e eu vou chamá-lo de vy. Ok, vou fazer uma modificação, vou montar o triângulozinho. Na verdade, aqui, pessoal, o que eu estou dizendo é que a soma dessa parte com a soma dessa parte, ou seja, fazendo a adição pelo método do polígono aqui, a gente tem como resultado aquele vetor que eu projetei. Ou seja, a soma das partes é igual ao todo. E aí, aproveitando, consegui montar um triângulozinho aqui. E esse triângulo é retângulo, a gente pode calcular seno e cosseno dele, ou tangente. Vamos calcular o cosseno e o seno.
Primeiro cosseno, o que seria cosseno? Cosseno do ângulo é a medida do cateto adjacente Vx dividido pela medida da hipotenusa. Então, cosseno é Vx sobre V. Se eu passar o V multiplicando o cosseno, o Vx fica V cosseno θ. Então, para eu calcular o tamanho do cateto adjacente, ou seja, o vetor projetado do lado do ângulo, eu tenho que usar cosseno. Caso contrário, se eu fizer seno, medida do cateto oposto, que é Vy, dividido por V, que é a hipotenusa, passou multiplicando, veio ele para cá, V seno θ. Então, quando é adjacente, usa cosseno. Quando é oposto, eu uso seno. Beleza, pessoal? É assim que eu quero que você memorize. Então, agora que estamos aptos a fazer a projeção vetorial, vamos utilizar o método das projeções para fazer a adição vetorial. Iremos usar aqui escalas. Então, a gente sempre vai ter como base um vetor unidade, que a gente chama de versor. Então, o versor no eixo x é y, o versor no eixo y é j, e o versor no eixo z, se for um sistema tridimensional, a gente vai chamar de k. Então, todos esses vetores eles têm um tamanho igual a 1, por isso que é chamado de vetor unidade. Beleza? Então, vou pegar um sistema bidimensional aqui, vou mostrar os versores. Aí, ó, esse aqui é o versor no eixo x, versor no eixo y, e aí posso ter também para baixo, sentido oposto, lembra que tem sinal negativo. Beleza? Se for um sistema tridimensional, além do J e do I, a gente também tem o K. Você viu que dá umas inversões aí nesses eixos tridimensionais. É isso aí, pessoal, é assim que a gente usa. O X para cá, o Y para cá e o Z para cima. Lembra do canto da parede. A gente tem esse sistema tridimensional lá. Beleza? Então vamos ver como é que a gente aplica aqui. Vou colocar um vetor, que é esse vetor F1. Como é que eu escrevo esse F1 em função dos seus versores? Bom, dá para perceber que aqui a gente tem um tamanho horizontal. Para aí, deixa eu trocar essa canetinha aqui, senão vai... Aqui eu tenho um tamanho horizontal e aqui eu tenho um tamanho vertical. Então eu vou escrever... Esse vertical ficou feio. Padedel. Então eu vou escrever esses versores, pessoal, para compor o F1. Então ele vai ficar aqui, ó. O F1 é 2 unidades em X, 6 unidades em Y, e aí a gente constrói o F1 como 2i, 6j. E o F2 só tem em X, então é 2i, são 2 unidades no eixo X. E o F3, 3 unidades no eixo Y, cuidado, é para baixo, tem que colocar o sinal negativo. Beleza, pessoal? Agora, vamos obter a soma vetorial. Como fazer isso? Então agora eu estou trazendo um exemplo para vocês. É assim, ó, obtenha o vetor soma pelo método das projeções e calcule seu módulo. Então vamos lá, são os vetores que estavam na tela anterior. Vou pegar o F1, o F2 e o F3, vou colocar os valores aqui. Então repara só, deixa eu pegar outra canetinha, que o 2i e o 6j é o F1, o 2i é o F2, o menos 3j é o F3. E aí, substituindo e eliminando esses parênteses aí, o vetor soma vai ser 4i mais 3j. Vou baixar aqui. Só deixa eu tirar esses risquinhos daqui, senão vai acabar atrapalhando. Muito bom, borrachinha esperta. Aí vou calculá-lo desenhando. Reparou? Olha aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Eu tenho 4 unidades na horizontal. Tá aqui, ó, 4i. E eu vou ter, adivinha quantos na vertical? 3. E aí eu traço as paralelas, porque tá bundinha na... Método paralelogramo, traçou as paralelas, traço o vetor soma, esse é o vetor soma. Poderia usar outro método a não ser das projeções? Posso, qualquer um. Eu posso usar, por exemplo, o método polígono, quando eu vou fazendo a conexão entre os vetores até sair do início do primeiro e chegar no final do último. Reparou que aqui a gente vai ter um triângulo
retângulo. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 3 unidades, é o mesmo vetor, pessoal. Então, o que eu posso fazer ali? Aplicar Pitágoras, já que eu tenho um triângulo retângulo, S quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, dá 16 mais 9, que todo mundo sabe que dá 25, tirou a raiz, dá 5 newtons. Esse é o módulo do vetor soma. Beleza? Então eu posso fazer pelo método das projeções? Posso. Posso fazer pelo polígono? Posso. Posso fazer pelo paralelogramo? De 2 em 2? Posso. Beleza? Ok, então para finalizar agora, as observações finais. Primeira observação importante, pessoal. Se a gente for conectando, ó, pelo método polígono, e a gente faz essa conexão e fecha uma figura, a soma vetorial dá zero. Como é que você vai sair do início do primeiro, cadê? Tá aqui, e chegar no final do último, cadê? Tá aqui. Você não vai sair do lugar, ou seja, o deslocamento ali, se for um deslocamento, a força e tal, o vetor soma vai ser zero. Os vetores são iguais quando? Quando eles têm todas as características iguais. E quando o ângulo entre os vetores for de 120 graus, se você quiser pode fazer aqui, ó, traça essa paralela, não sei se vai ficar legal, mas traça essa paralela do ponto de encontro dos vetores, é o encontro das paralelas, traça o vetor soma, tá aqui, ó. Esse vetor aqui, se os outros forem iguais entre si, esses três vão ser iguais, ou seja, iguais em intensidade, entenda bem. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado, que tenham feito uma boa revisão de vetores. Vetores é uma ferramenta importante que não pode ser deixada de lado. Não entendeu? Volta e assiste de novo. Continua não entendendo? Deixa nos comentários. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.